Bem, bora lá, ok. Marta Temido, na RTP. Nas entrevistas aos cabeças de lista às europeias, vamos agora ouvir a candidata do Partido Socialista, Marta Temido. Muito boa noite, bem-vinda ao Telejornal. Portugal aderiu à então chamada Comunidade Económica Europeia no dia 12 de junho de 1985 e começou imediatamente a receber dinheiro europeu para se desenvolver e para deixar de precisar de subsídios a prazo. Acontece que, 36 anos depois, no dia 16 de junho de 2021, o primeiro-ministro António Costa perguntou à Presidente da Comissão Europeia: já posso ir ao banco para ir levantar mais um subsídio? Acha que a subsídio-dependência se tornou um vício para Portugal? Bom, antes de mais, novamente boa noite, é um gosto de estar aqui. Não classifico o nosso país como subsídio-dependente, como fazem algumas forças políticas. Desde logo porque as políticas de coesão não têm uma lógica de criar subsídio-dependência, têm uma lógica de ajudar os vários Estados-membros a desenvolver. E, por isso, são distintas, inclusivamente, dentro das regiões dos Estados-membros, como acontece também com Portugal. E o caminho que nós temos feito é um caminho de progressivo crescimento e aproximação daquilo que é a União Europeia. Aliás, o nosso crescimento dos últimos 8 anos do anterior governo mostra bem aquilo que foi essa convergência até em termos de crescimento. Nos últimos 8 anos do anterior governo, nós crescemos 10 vezes mais do que aquilo que crescemos nos primeiros 15 anos do século XX. E isso mostra a convergência por força de um investimento que a União Europeia faz neste Estado-membro, concretamente, que tem muito a ver com um aspecto que nem sempre é suficientemente valorizado e que é a questão das competências, da formação, da diferenciação. Portugal é um país muito diferente antes de começar a receber fundos de coesão, designadamente em termos daquilo que... Isso é claro, mas eu ia-me considerar um bocado nesta questão. Para já, convém esclarecer que a frase subsídio-dependência não é de outros partidos, é de António Costa Silva, Ministro da Economia do Governo que a senhora integrou no dia 12 de janeiro de 2024, portanto há poucos meses, quando ele disse que estamos muito viciados na subsídio-dependência. Mas com um contexto. E alertei o professor Costa Silva que aquilo que é o nosso modelo de utilização de fundos, designadamente agora no PRR e com as agendas mobilizadoras, é muito incentivador daquilo que é a independência e não a subsídio-dependência. Deixe-me salientar que 4 dias depois da declaração de António Costa sobre se já podia ir ao banco para levantar o cheque com o subsídio, a Comissária Europeia Elisa Ferreira, no dia 20 de junho de 2021, 4 dias depois, disse... Marta, é perigoso fazer graçolas quando somos políticos e temos cargos políticos precisamente por causa disto. Porque depois essas graças podem ser usadas contra nós. É penoso ver, precisamente como a Graça Freitas, que Portugal, com estes anos todos de apoio, ainda está dentro dos países atrasados. Ora, o PS governou 2/3 do tempo em que estivemos a receber estes subsídios, incluindo os últimos 9 anos e também 8,5, porque na verdade foi 2015 a 2024, portanto é 8,5. 2015, mas foi em novembro. É verdade, é verdade. Agora se queremos ser precisos. É verdade, mas foi também ultrapassado por vários países da Europa mais pobres e que estiveram menos tempo a receber dinheiro da União Europeia. Como é que explica isto? Bem, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que isso não revela designadamente aquilo que foi a nossa diferenciação num aspecto que eu estava a referir, que é o da diferenciação em termos de competências, por exemplo. Nós, nos tais 8 anos que refere, passaram a ser mais 10% de portugueses com 20 anos, por exemplo, a frequentar o ensino superior. Ora bem, quando nós entramos na União Europeia... Continuamos mais pobres, as pessoas continuam a sair em barda. Portanto, o que é que interessa estarem mais 10% de jovens no ensino superior se depois esses jovens que saem do ensino superior não têm trabalho? Marta, na área, Marta. Têm que emigrar, Marta. Pobres. Aliás, olha que não. Fomos ultrapassados pela Estónia, olha que não. Lituânia, pela Polónia. Não fomos ultrapassados. Está a negar esses factos. Quer que eu lhe mostre aqui as minhas cábulas? Estou. Portanto, não fomos ultrapassados pelos países no PIB per capita. Vamos lá ver. Nós crescemos. O nosso PIB per capita aumentou. Aumentou, mas fomos ultrapassados por países mais pobres que estiveram menos tempo a receber dinheiros europeus. Deixe-me dizer-lhe 2 coisas. Em primeiro lugar, em termos de convergência, é um facto e todos o reconhecem, os números estão aí, são factos, não são opiniões. Nos últimos 8 anos... do mau crescimento da Alemanha e da França que não, é da média.
Sim, mas comparar com os países semelhantes, de pobreza semelhante, vai ver que nós crescemos. Nós fomos o que mais crescemos. Então como é que nos fomos ultrapassados pela Estónia, pela Lituânia, pela Hungria e pela Polónia? Não fomos. Alguns desses países, não. Se quiser, vou aqui procurar os meus documentos e mostrar-lhe quais são os países em relação aos quais fomos ultrapassados e em relação aos quais não fomos ultrapassados. Que eu hei de ter isso aqui. Mas, entretanto, deixe-me dizer-lhe que, efetivamente, nós crescemos 10 vezes mais nos últimos 8 anos do que crescemos nos primeiros 10 anos desde o início do século XX. E depois dizer-lhe também que esse crescimento teve uma repercussão direta na vida dos portugueses, porque, de facto, nós crescemos mais e crescemos à custa... A senhora está à procura dos papéis. Isto foi lixado. Aconteceu, lixou-se. De melhores salários, à custa de melhores salários médios e os portugueses estão a emigrar, a classe média está a emigrar. Não é verdade. Isso não é verdade. Não, não é. Marta. Esse não é, e nem sequer é preciso agora aqui ir aos papéis. Quando olhamos para aquilo que foi a imigração nos últimos anos, a começar em 2015 ou começar em 2013, verificamos que ela tem vindo a baixar. Verdade ou mentira? Brandão. Verdade ou mentira? Está-me a dizer se o ritmo está a abrandar, sim. Mas continua a haver imigração. E a imigração em grande quantidade continua a haver. E principalmente a imigração jovem, que é altíssima. Não há a haver imigração mais do que aquela que desejaríamos, mas está a reduzir-se. E o esforço de convergência é um esforço progressivo, naturalmente. É um esforço progressivo, naturalmente. E nós estamos a atingir essa convergência. Quer-se queira, por acaso não tenho aqui esse mas fica o seu desmentido, não vamos saber PIB per capita. Eu, enfim, os dados que eu vivi, mas pronto, fica a nota de que é frequentemente referido que há um conjunto de países do leste que nos ultrapassaram. E fica a referência muito clara... Isto tem a ver com a Europa, Alexandre. O teu país não vive isolado no mundo. Isto são cenas de comparação. Que essa referência não é totalmente exata. E, sobretudo, fica a referência de que e mais do os que fundos isso, de coesão têm uma importância muito significativa. Qual é ela? Os países do centro da Europa, em termos da sua localização geográfica, estão muito mais bem posicionados para ser mais competitivos. E tinham, sobretudo, uma diferenciação que nós não tínhamos. O que lhe estou a dizer, e que é importante sublinhar, é que, de facto, aquilo que foi o nosso ganho em termos de escolaridade, em termos de frequência do ensino... Marta, outra vez, Marta, nós precisamos de menos frequência no ensino superior. Nós estamos com falência de qualificações, as pessoas não querem. Já há demasiados jovens com cursos, que depois não têm emprego. Para quê? Precisamos de mais formação técnica, e melhor, e de qualidade. Dar essa oportunidade aos jovens, mostrar que não precisam ter cursos superiores para ter uma vida estável, meu. É que hoje em dia vai tudo atrás dos cursos superiores para as universidades. É desfacilitada a vida. Têm quase o curso de bandeja e depois saem de lá da faculdade sem saber nada, meu. Superior, em termos de redução... Basta ver quem é que são os jovens que andam a frequentar o ensino superior, que até é de bradar aos céus. Do abandono a maior parte deles nem sabem nada. Faz-nos agora ser muito mais competitivos. E continuamos na lista dos mais atrasados, conforme disse Elisa Ferreira, que considerou essa situação penosa em 2021. Não, desculpa lá. Ela não disse isto. Olha, disse-o. É assim, Zé Rodrigues Santos, há uma coisa que lhe posso dizer. Nós fazermos referências a bocados de frases descontextualizadas, eu não vou comentar porque eu não conheço o contexto. Não vou. O contexto é no sentido de dizer que nós recebemos durante muito tempo apoios da Comunidade Europeia e não os aproveitámos devidamente para o nosso desenvolvimento. Permanecemos na cauda da Europa. Não estamos nada na cauda da Europa. Desculpe lá, não estamos quando ela disse, não está a desmentir Elisa Ferreira, que diz que ainda estamos dentro dos países atrasados. Estou a citar no dia 20 de junho de 2021. Zé Rodrigues dos Santos, desculpe lá, se nós... Quando eles começam assim é porque já não têm argumentos. Temos aqui com a intenção de esclarecer as pessoas, não podemos ir buscar citações de intervenções das pessoas sem dizer ao entrevistado qual é o contexto. Porque isso não é... Eu acabei de dar o contexto. Não, mas eu não sei, desculpe lá, não comento frases inseridas do contexto, até porque sou bastante cuidadosa e, portanto, parece-me que isso é absolutamente essencial. Estas questões são importantes porque vários países preparam-se para entrar na União Europeia e os estudos dizem que vamos deixar de ser receptores líquidos de fundos comunitários. Não dizem. Não dizem isso? Não dizem. Até por uma razão muito simples. Não há nenhum estudo que diga isso. Aliás, os meus próprios adversários estiveram aqui recentemente e disseram o contrário daquilo que está a dizer. Deixe-me dizer que o anterior Ministro das Finanças, Fernando Medina, indicou justamente que Portugal não se estava a preparar para essa situação em que iria deixar de receber esses fundos. Situação de risco, não situação efetiva. Bom, então, portanto, não vai acontecer. Não sei. Vamos continuar na lista dos mais pobres, é isso que está a dizer.
deixaremos de ir para os contribuintes, mesmo com esses países muito pobres a entrarem na União Europeia. Deixe-me cá dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é que você é um há vários países candidatos a entrarem na União Europeia e nem todos têm a mesma situação. Não têm todos a mesma população, não têm todos o mesmo nível de riqueza. E, portanto, tratá-los todos da mesma forma é absolutamente enganador para quem nos está a ouvir. A Marta Temido está completamente fora de si neste momento. Depois, são todos mais pobres que nós. Número 2. Alguns até têm situações de tal forma graves que neste momento equacionar essa questão levanta uma série de outras preocupações, mas quer fazer uma leitura leve e, portanto, vamos tratar assim numa leitura leve. Admitindo que têm todos dificuldades e que, portanto, todos entrariam para os países que ficam atrás de nós. A questão é, o que é que isso significa, que impacto é que isso tem? Vamos nós prescindir, nós europeus, das políticas de coesão que temos? Não, provavelmente não, porque nós não queremos... Não está na mesa. Mas nós queremos, porventura, quando me coloca a questão do impacto... Não, o que coloca a questão é que estes países, sendo muito mais pobres do que nós, vão puxar a média para baixo. E, portanto, países que são receptores líquidos passam para contribuintes líquidos. Ou não, depende. Portanto, acho que continuaremos ainda muito pobres para poder passar para a fase de contribuintes líquidos. Eu não acho que nós sejamos muito pobres. Acho que nós temos a nossa caracterização. Se a média desce... Acho que nós temos a nossa caracterização. Somos beneficiários de fundos de coesão, porque também somos contribuintes para os fundos de coesão, como sabe. E sobretudo, que... Bem... Pá, dizer que somos contribuintes para os fundos de coesão é irónico. É lógico que nós financiamos os fundos de coesão, mas se recebemos mais do que o que entregamos... E sabemos, e a Comissão também o sabe, e a União Europeia também o sabe, que os fundos de coesão beneficiam também os países mais ricos, na medida em que, quando nós somos receptores de fundos de coesão, muitas vezes os utilizamos para aquilo que é a compra de produtos a outros países que são mais ricos. Portanto, as políticas de coesão têm uma determinada lógica. Em que todos ganham, quando há desenvolvimento, todos, como é evidente. Como sabe. Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Ele acabou de lhe chamar Marta Metido. Ganham quando há desenvolvimento todos, como é evidente. Como sabe. Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Eu não posso dizer a mesma coisa, mas muito obrigada. Obrigado. Eu já tinha visto isto. Oh, malta, vocês não sabem nada do que eu não saiba. Eu já vi. Como é lógico. Vocês não são os detentores de informação na internet. Eu já tinha visto este certo, como é lógico. Tá. Eu não sei porque é que há aí malta no chat que está tipo à espera, tipo a dar spoiler constante do que é que vai acontecer na entrevista, à espera, aí vem a bomba, aí ó Tchi, agora é que é, aí ó Tchi, está focado, mas ninguém quer saber, tipo, cala-te só e deixa as pessoas verem as coisas naturalmente. É que é bué da chato, vocês passam por pessoas mesmo bué da chatas, tipo, não façam isso, mano. Já vos pedi de incontáveis vezes para não estarem constantemente a fazer isso, é muito chato, pá. Comentem o que está a acontecer. Pá, tem uma determinada lógica. É que vocês acham que as outras pessoas não têm acesso à internet e não viram isto previamente. Eu já tinha visto isto, por acaso já tinha visto. Este momento está em todo lado, toda a gente está a falar sobre isto. A compra de produtos a outros países que são mais ricos. Portanto, as políticas de coesão têm uma determinada lógica. Em que todos ganham quando há desenvolvimento, todos, como é evidente. Como sabe. Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Eu não posso dizer a mesma coisa, mas muito obrigada. Obrigado. Ficou-lhe super mal. Pá, isto é quando um político perde completamente a compostura. Imaginem, o José Rodrigues dos Santos tem uma forma de fazer jornalismo com a qual eu também não me identifico propriamente. Ele é demasiado agressivo a colocar as perguntas e pá, é lógico que quando tem um político na frente tem que ser perguntas dolorosas. Claro que sim. Sim, mas são coisas fora de contexto. Eu ali naquela nas outras não, mas ali naquela citação que ele apresentou à Marta Temido, aquilo é um bocado do género. Eu percebo o que ela está a dizer. Não há contexto naquela frase. Tipo, aquilo não veio com contexto nenhum. É uma frase completamente que ela não desconhece e que não vai comentar e que faz sentido. Na minha opinião, a observação que ela fez ao Rodrigues dos Santos ali fez todo o sentido. Acho que aquilo foi um bocado sensacionalista. Mas tudo o resto são informações que parecem ser plausíveis e portanto ela revela muito falta de preparação. Tipo, ela estava muito pouco preparada para esta entrevista e notou-se bem. Quando confrontada com tudo aquilo que o seu governo andou a fazer nos últimos 8 anos, ela não estava preparada para isso. Pronto, é só isso. Tenso. Acho que o José Rodrigues dos Santos, eu não me identifico muito com a forma dele de mediar ou debates, ou, neste caso ele não media debates, mas fazer entrevistas não adoro. Mas tudo bem, mas faz o que bem entender e ali a pessoa que está a ser entrevistada tem que adotar uma postura
defensiva, mas tem que se defender. E a Marta Temido não se soube defender, claramente, durante esta entrevista. Isto foi uma grande messe, completamente. Foi completamente fuzilada ali. Mas pronto, mostra um bocado a falta de preparação do PS. E na minha perspectiva, eu acho que o PS é um partido que vive muito da ideia do, olha, somos muito fixos, somos pessoas muito normais, mas depois em termos de competência são muito fraquinhos. Pá, não, são pessoas que não têm competência para estar ali. Pá, na minha perspectiva, eu acho que ainda não vi uma única pessoa do PS que tenha tido um discurso em que me pareça competente na área. Portanto, tenso. Mas pronto. Se ela acha que tinha razão, devia partilhar os documentos. Pois ela não conseguiu encontrar. Pá, assim também é difícil ali no meio de uma entrevista vocês começarem a sacar de dados. Compreendo. Mas pronto, mas lá está. Esta entrevista é demasiado curta para que eles consigam sacar ali dos dados. Mas pronto, mas é o que é. Lá está, é aquilo que eu digo. Faltava preparação. Faltou preparação para a entrevista. E ela foi muito confrontada com questões do governo que devia ter sabido responder. Porque ela, neste caso, é a candidata mais prejudicada nestas eleições, no sentido em que integrou um governo que falhou miseravelmente. Portanto, já se devia saber que lhe iam dar no cachaço. Portanto, olha, não sei. Preparou-se mal, lixou-se, basicamente. É muito por aí, não sei. Isto também não é pão, queijo. Como é que é, Maria? Estás bem? Eu percebo perfeitamente como é que o PS ainda tem votos. O PS tem votos da função pública e tem votos dos velhos. Malta que vota no PS há 200 anos e que não quer votar noutro partido. Basicamente é isso. Malta que não consegue, tipo, sair dali. Mas pronto, é assim. E pessoas que realmente acreditam nas ideias do PS. Pronto, tudo bem, é de respeitar. As pessoas têm a sua opinião e têm a sua visão política. Se quiserem votar no PS, estão à vontade. Imaginem, eu não vou cascar em ninguém por votar no PS, mas não vou. Acho isso estúpido. Tipo, não vou cascar em ninguém por votar no PS. As pessoas têm direito à sua escolha. É o que é. Tipo, se as pessoas realmente acreditam, eu só vou julgar uma pessoa que vota num partido sem conhecer as ideias do partido. Se a pessoa conhece as ideias do partido e vota no partido, tudo bem, por mim. Na boa. Não, é assim, também não vou votar se a pessoa votar no Chega. A mim, vou torcer um bocado de nariz, porque pessoalmente mais depressa votaria no PS, sinceramente. Porque o Chega é um partido igual, na verdade, é malta completamente despreparada, ainda mais do que a malta do PS. Completamente despreparada, com propostas completamente absurdas e que usa populismo barato. Portanto, ainda pior que o PS, na minha opinião. Vou ficar triste se souber que a pessoa vota no Chega, claro, mas a pessoa tem direito ao seu voto. Se a pessoa realmente acredita no Chega, tudo bem, mano. Acho que fazem bem. Agora, claramente, vou criticar sempre se a pessoa votar inconscientemente, se não souber no que é que está a votar. E se voto no PS, na IEL, no Chega, no que for. É indiferente. Mas pronto. É aquilo que eu digo. Salmão, tu és completamente maluco da cabeça, mano. É só aquilo que eu te digo, mano. Estou a 2 segundos de te mandar com o caralho. Já não tenho paciência, mano. Para esses takes teus, mano. Olha, vai votar num partido de extrema-direita e depois queixa-te. Porra. Haja paciência, mano.